E se os pastores dissessem a verdade? Esse é o tema da nossa meditação hoje. Graças a Deus por isso. Saudamos todos os escolhidos e eleitos do Senhor e vamos para mais uma meditação do Evangelho da Graça de Deus, não é? Sim, aí, como assuntos relacionados à religião sempre são polêmicos, mas é preciso colocar a discussão na mesa, colocar a pauta na mesa, né? Porque é assim que fazemos. É assim que Paulo fazia, né? O apóstolo Paulo recebeu a revelação do Evangelho da Graça de Deus para pregar para os gentios. É por isso que o Evangelho da Graça está nas cartas de Paulo. Não é Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Muito bem. E o Evangelho da Graça é assim. A gente tem que saber das coisas. Tem que saber do propósito, da raiz, do porquê, como, onde, como. Isso tudo a gente esclarece. Então, quando falamos o que aconteceria se os pastores dissessem a verdade, aí logo alguém diria, ué, mas os pastores são mentirosos? Sim e não, né? Alguns inconscientes, porque tem pastores também nas igrejas evangélicas que eles também são usados, que eles são manipulados também. Eles estão ali pregando e pensando que estão fazendo a vontade de Deus, e pensando que estão pregando o Evangelho do Senhor Jesus, mas sem saber. É por isso que essa questão de denominação evangélica, isso aí causou muito estrago. O primeiro desvio que teve foi a católica, né? A Igreja Católica foi o primeiro desvio que teve da Igreja Cristã primitiva verdadeira. De lá para cá, aí quando em 1517 Martim Lutero fez a reforma protestante, aí pronto. Aí azedou de vez. Porque aí deu origem a essas inumeráveis denominações que a gente vê hoje aí na sociedade, né, no mundo religioso. Então tem muito pastor que está ali, ele pensa que ele está fazendo o correto, mas ele também está sendo enganado. Por que afirmamos isso? Porque muitos pastores, ao descobrir a verdade do Evangelho da Graça, eles também abandonaram as fileiras evangélicas denominacionais. Agora, tem um outro grupo aí, tem uma outra galera aí de pastores que sabem, que eles entendem que estão passando uma mensagem falsa e errônea, mas por vários interesses, principalmente interesse financeiro, né? Porque religião é dinheiro e poder, sempre foi e vai ser sempre. Então, às vezes, por uma posição assim cômoda, né? Privilegiada que ele tem, e por causa de um alto salário, então, ou por causa de uma denominação que é muito de muita projeção, né, na sociedade, então ele não quer largar essas tradições, não é? Então, para ele é mais interessante continuar, mesmo ele sabendo que está transmitindo uma mensagem falsa, um evangelho, no dizer de Paulo, em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, um evangelho anátema, maldito, espúrio, sem sentido, falso, né? Mascarado. Mas a gente pode imaginar situações, a gente pode meditar em várias possibilidades, e aí, aí nós desenvolvemos, né, a nossa meditação em cima desse tema. E se os pastores dissessem a verdade, daria uma confusão tremenda, né? Eles iam entrar em choque com a diretriz da sua denominação. Porque tem igrejas aí que tem pastor presidente, igreja sede, olha que coisa. Então essa igreja sede, ela arranca das outras, as filiais
mantém ela. E o pastor presidente dessa igreja sede, ele é riquíssimo, ele acumula riquezas e bens assim. Então você acha que um homem desse está interessado em falar a verdade? Em passar alguma mensagem de verdade? E quando nós falamos isso, a gente tem base bíblica para isso, claro. É só você ler a história da igreja no livro de Atos dos Apóstolos, nos seus 28 capítulos. Você vê ali na igreja de Atos algum apóstolo, a igreja ali estava sendo conduzida pelos apóstolos, 12 apóstolos. Alguns deles enriqueceram. Depois no capítulo 9 veio Paulo, o arauto do Evangelho da Graça de Deus. Paulo enriqueceu, Paulo se aproveitou, Paulo tirou, cobiçou algum bem. Ele, até nas cartas dele, ele dá testemunho disso. E no próprio livro de Atos, capítulo 20, pode conferir lá, qual era a vida, o procedimento e o testemunho do próprio apóstolo Paulo. Nunca Paulo cobiçou nada de ninguém. Nunca ele exigiu quantias assim absurdas, né? Altos valores para pregar ou para, sabe, privilégios. Nunca. Ele nunca se aproveitou da igreja para interesse próprio. Pelo contrário, na carta aos Filipenses, o que fala, o que ele declara ali? Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, ou é lucro. Esse era o evangelho de Paulo. Esse é o evangelho da graça. Agora, você vê esses pastores por aí com essa postura? É claro que não. Eu achei interessante, achei até... Eu fico assim, comparando, a gente às vezes até acha engraçado. Eu vi um pastor de uma igreja batista pregar uma vez, falando de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e capítulo 4. Aí falou da igreja, a igreja é projeto de Deus, levou lá para a pregação por interesse deles. Mas aí de imediato eu falei, pois é, mas em Atos dos Apóstolos não fala nada de igreja batista, de igreja presbiteriana, de igreja quadrangular. Não tem isso na Bíblia. E não era para ter nunca. Se tem é desvio, é outro evangelho, é anátema. Não adianta. Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4 mostra que realmente, verdadeiramente, a igreja vivia unida, não tinha liderança na igreja, porque eles obedeciam à direção do Espírito Santo e eles reconheciam Jesus como Senhor e cabeça da igreja. E os apóstolos simplesmente fizeram aquilo para que foram chamados, que é pregar a palavra, abandonar tudo, negar tudo, material, largar bens, largar tudo pelo Evangelho, pelo rico Evangelho de Cristo. Então é fácil, não é isso que os pastores modernos fazem. Agora está todo mundo aí escandalizado com o congresso aí que estão arrumando aí, esses pastores gananciosos, esses lobos devoradores, e eles estão cobrando um ingresso de 7.800, quase 8.000 reais, o ingresso para você participar desse congresso, para você desenvolver normas, metas, métodos, para você destravar a prosperidade de Deus na tua vida, para você ser um homem rico, né? O evangelho hoje desses homens é isso. É mostrar ser rico, ganhar riqueza, poder, ter uma postura de superioridade em relação aos irmãos. Quando? Quando que Paulo fez isso? Repito, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 1. Paulo fala assim, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, aos santos que estão em Filipos. Quando que Paulo, com arrogância, se auto-intitulou Apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o grande pregador,
o grande ganhador de almas, o apóstolo dos gentios, chamado com autoridade e poder. Não tem nada disso na Bíblia, nem com Paulo, nem com Pedro, nem com Tiago, João, não tem. Eles nunca, você não vai achar um versículo dessa postura arrogante dos apóstolos ou daquela equipe que trabalhava com eles e cooperava. Timóteo, Tito, Epafrodito, Tércio, Tíquico, todos eram filhos de Deus, homens simples, sem riqueza, sem bens, mas que consagraram a vida para proclamar o Evangelho da graça de Deus. E é esse exemplo que a gente tem que seguir. Porque hoje, essa falsa igreja que tem por uma em cada esquina, ela não é referência de nada. Ela é referência de escândalo, de vergonha, de desonra. É isso que essas igrejas evangélicas trazem. Escândalos aí de igreja evangélica, não precisa nem fazer, é só tá aí na internet aí, ó. Quantos absurdos em cima de absurdos. Não é assim o Evangelho da graça de Deus, não, meu irmão. Nós que somos filhos de Deus, que fomos chamados para desfrutar dessa vida eterna, que essa palavra da graça traz para a nossa vida. Então você vê, os pastores ou não podem falar a verdade, porque tem compromisso com a denominação dele, ele tem que ser fiel aos princípios da denominação, ao estatuto daquela denominação. Mas aqui nós pregamos o Evangelho de Cristo. Você pode ver que todo domingo os crentes pegam a Bíblia e vai para a igreja. Todos usam a mesma Bíblia. Todos dizem que Jesus é o Senhor. Mas quando eles fazem as reuniões deles, as assembleias dele, quando eles têm algum problema lá, alguma causa para resolver na igreja deles, lá na denominação deles, eles invocam o estatuto da igreja, deles lá, da denominação, o estatuto deles. O estatuto deveria ser a Bíblia. O estatuto deveria ser a Bíblia. Se estão usando a Bíblia, se dizem que acreditam na Bíblia, aí você vê que a Bíblia é usada de enfeite, meu irmão. A pessoa sai com a Bíblia para falar, para mostrar para os outros uma coisa que ele não é e que nem pratica. Só isso. Porque a palavra da graça está aqui dentro, irmão. O Evangelho de Cristo habita no Filho de Deus. Não é? Nós nos alimentamos dessa palavra. E quando vamos compartilhar, proferimos e compartilhamos também esta mesma palavra da graça. Sem interesse, sem ganância, sem receber R$1, um tostão para nada. Basta lembrar quando Jesus enviou os 12 apóstolos. Mateus capítulo 10. E Lucas capítulo 9 e 10 também mostra lá que Jesus enviou 70 discípulos. E ele falou, digno é o trabalhador do seu salário. Sabe qual era o salário? Sabe qual era o salário? Era pão. Era comer, beber, vestir e dormir. Tem lá uma esteira lá. Quando a gente lê na Bíblia, né, que Jesus curava paralítico, levanta, toma tua cama e anda. Sabe como é que era essa cama? Essa cama era uma esteira. Era sabe? A gente acha que era uma cama igual a nossa, confortável, com colchão. Não. Era uma esteirinha de palha, rústica. Pois é. Agora hoje os caras querem adulterar o Evangelho de Cristo, pregando aí nessas denominações, praticando um verdadeiro proselitismo, porque eles ganham adepto para a denominação deles. Tanto é que eles competem entre si. A igreja tradicional com a pentecostal, né? A igreja apostólica quer ser mais do que as outras, e por aí vai. Por aí vai. Por quê? Qual é o interesse? Eles dizem ganhar almas para Cristo. Cristo não precisa de ninguém para ganhar alma para ele. Ele tem todo o poder no céu e na terra, ele alcança os corações e as vidas sem precisar da ajuda do ser humano. E nós estão invertendo.
As denominações invertem. Diz que Jesus depende da igreja, não. É a igreja que depende de Cristo. Nós precisamos dele para tudo. Ele não precisa de nós para nada. Então é proselitismo. Ah, aceita Jesus, vem aceitar Jesus. Aí você vai aonde? Numa denominação. E você entrou ali, tu vai acompanhar ali. Ah, eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou da quadrangular, eu sou da assembleia. Pois é. E ao invés de falar, não, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Igual aquela música do irmão Lázaro, né? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Ele fez uma música assim. E bem também que ele deveria pertencer a alguma denominação, né? Mas a profissão de fé é essa. Nós somos de Jesus, somos o corpo de Cristo. Somos a igreja de Cristo. O Espírito de Deus habita em nós, não habita no templo feito por mãos de homens. Então, querido, é uma coisa para nós pensar e que essa palavra possa fazer você refletir exatamente isso. Né? Porque é fácil repetir e ficar falando igual papagaio de pirata. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí o pessoal da glória sai glorificando, falando em mistério. Não é isso não. É para viver a verdade de verdade. Então a verdade liberta, então nós estamos libertos. Os filhos de Deus que vivem pelo Evangelho da graça de Deus estão livres. Não tem compromisso com religião humana, com denominação humana, com doutrinas de homens. Mas nós vivemos a verdade, vivendo na luz, na presença de Deus, em todo o tempo. Amém.